Isso que eu gostaria de voltar a ser criativa como eu fui um dia. Eu estou em processo de desbloqueio das minhas emoções. Só vai fechar os olhos, na verdade, e seguir algumas instruções bem simples. Dentro desse olho tem um momento em que tu foi muito feliz, né, na tua história. Sempre que eu encosto essa situação, ela fica ainda mais forte, ainda mais vívida, esse sentimento. Onde é que está localizado esse sentimento ruim no corpo dela? Na mandíbula, raiva, nos ombros. Tu vai abrir os olhos, voltar para aqui agora. Para assistir a este vídeo e qualquer outro do meu canal em alta resolução, basta dar um clique no meio da tela do vídeo para que apareça aquela engrenagem no canto superior direito, clique em qualidade de vídeo e selecione o maior número que aparecer na lista. Assim, a imagem vai ficar bem mais nítida e bem mais confortável para os teus olhos. Agora sim, bom vídeo, um beijo! E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Vocês acabaram de acessar aí um trechinho de uma demonstração que o Douglas fez de como é que funciona o trabalho dele na prática, de um fragmento meu que foi acessado através da hipnoterapia que foi feita pelo Douglas Manuel, né? Isso, Douglas Manuel. Finalmente eu consegui achar um hipnoterapeuta que eu já estava procurando há bastante tempo. Difícil, né? Na verdade, assim, que faz o que tu faz, que é a hipnoterapia e a street hipnose, eu só achei tu. Sim. E a street hipnose é a hipnose de rua, só o que ele faz aqui nas ruas de Porto Alegre. Oi? Oi? É o Dilcinho. Dilcinho. Pode. Ele canta pagode. Pagode? Legal. Essa energia, ela puxa. Ela puxa, ó. Ela puxa. Esse o dedo, ela começa a puxar. Começa a puxar. Começa a puxar, ó. Começa a puxar. É irresistível, né? Que doideira, né? Claro que aí, foi no gasômetro ali, né, Douglas? Gasômetro em Ipanema? Só gasômetro. Então ali ele demonstra para o pessoal, essa aí é a hipnose voltada para o que? Por mais essa hipnose do trecho que tu botou se chama street hipnose, que é uma hipnose diferente da hipnoterapia, que a gente vai se aprofundar mais um pouco, né? Mas enfim, antes da gente começar esse papo, né, gostaria de agradecer o convite, Fernando, por estar aqui. Imagina! Falando sobre esse assunto tão interessante e fascinante que é o subconsciente, né? Esse mundo que a gente tem no nosso subsolo que às vezes a gente não toma conhecimento e acaba deixando o subconsciente dominar a gente. Quando na verdade a gente tem essas ferramentas para estar apaziguando, para estar ressignificando o inconsciente, e a hipnoterapia é uma dessas ferramentas para fazer isso, para ressignificar. Não tenho o que agradecer, na verdade, como vocês podem ter percebido aí, com a hipnoterapia foi possível eu acessar um fragmento meu que estava se escondendo de mim. Ou seja, eu acabei de falar para ele em off que esse fragmento que foi acessado, como ele sabe no que é que eu foco e como é que eu funciono, aí eu até dei para ele o exemplo, né? Sabe que quando a gente tá afim de ir numa danceteria, a gente é adolescente e quer ir num baile de noite, assim, né? Aí a gente limpa toda a casa, deixa tudo bem limpinho e aí depois vai lá pedir pra mãe, ô mãe, eu posso ir? Ou então dormir na casa de uma coleguinha, de um amigo, né? Posso ir dormir na casa do fulano? Aí ela vê tudo que tu fez e... tá, pode. Ou seja, tu sabe como que a tua mãe funciona, né? É a mesma coisa com esse fragmento meu, que estava bem escondidinho, que sabia como se esconder de mim, porque me conhece. Então, através da hipnoterapia, foi possível acessar esse fragmento, né? Então, essa hipnose de rua que o Douglas faz é uma forma de demonstrar para as pessoas
que a mente de algumas pessoas, como vocês também puderam ver, porque não é de todo mundo, né? É bem sugestionável. E na verdade também é interessante dizer que cada pessoa vai responder de uma forma na hipnose. Nem todo mundo vai chegar no estado máximo de hipnose. Que aí a gente classifica algumas pessoas. Por exemplo, tem as pessoas que a gente chama dentro da hipnose de sonambúlicos, tá? Que é diferente do sonambúlico de estado de dormindo. Aquele cara que levanta dormindo e tudo mais. Não é isso, tá? Não Dentro da hipnose, não é isso. Dentro da hipnose, o sonambúlico é aquela pessoa que aceita as sugestões de uma maneira muito fácil. Então, ela consegue ter alucinações visuais, ela consegue enxergar coisas que não existem na frente dela através de uma sugestão. Então, se tu fosse uma pessoa sonambúlica e eu te colocasse em transe, e aí te desse uma sugestão de enxergar o Silvio Santos na tua frente, tu ia enxergar. Aquele pedestal ali é o Silvio Santos. Não precisava nem ter uma pessoa na tua frente. Tu ia achar que era. Porque tu teve uma falha de interpretação da realidade. Então, às vezes a pessoa vai alucinar realmente. Eu estou vendo aquilo ali na minha frente, que não existe. Naquele momento tu vai achar que existe. Não vai se criticar. Não vai, a tua parte racional, ela está adormecida naquele momento. Então, tudo que eu falar para ti vai se tornar real por causa disso. Eu gosto de chamar assim a nossa mente racional, gosto de dar um exemplo, que é como se fosse um porteiro do nosso prédio, né? Porteiro da nossa mente. Então, enquanto aquele porteiro está acordado, ele está lá. Esse daqui pode entrar, esse daqui não pode entrar, né? Agora, se eu coloco aquele porteiro para dormir, entra todo mundo, né? Mas ele tá dormindo. E é para isso que a técnica da hipnose serve. É como se eu botasse a mente racional para dormir um pouquinho, e aí a parte crítica, eu falo assim, uma coisa que não tem como. Agora tu tá em Marte, tu tá acordado agora, tu não vai ver Marte. Só que se a tua mente racional tá dormindo por um instante, ela não vai fazer essa crítica, pensar assim, não, isso é impossível, então elimina. Não, isso vai entrar direto no inconsciente da pessoa e vai tornar aquilo real para ela por alguns instantes. E é baseado nisso que essas alucinações acontecem. Tu tá numa frequência muito alta, que seria uma frequência gama, que é ali dos 14 dos 30 para cima, aliás, hertz, tu tá esquizofrênico, porque tá muito alto. Então, o estado de vigília, que a gente chama, que é o que a gente está agora, no momento... Tô acordado, tô consciente, tô percebendo o que está acontecendo ao meu redor. Seria num estado beta, tá? Beta. Que é o ideal, que é o meio. Só que se tu estiver acima disso, tu também está em transe. Se tu estiver abaixo, tu também está em transe. Tu está dormindo, né? Então, o beta é o equilíbrio. O beta é o equilíbrio, está em mente racional, ativado. Agora, se tu subir muito isso, tu pode ter um transtorno mental, né? Que a gente chama. E o que acontece? Se a tua frequência está tão alta, mas tão alta, como é que eu vou baixar ela com hipnose? Eu não consigo, ela está muito alta. Claro. Eu fiz a pergunta justamente por caso o pessoal, né, aqui de Porto Alegre, ou o pessoal que está me acompanhando de qualquer lugar do mundo também e queira procurar um hipnólogo na sua região, né? O Douglas é daqui de Porto Alegre. E aí que, vou lá ver então, já que a hipnoterapia possibilita tratar, não é nem curar, é tratar alguns transtornos, algumas fobias. Eu tenho um parente que tem esquizofrenia, vou lá com o Douglas. Então o Douglas não trata. Não tem como tratar, nenhum. É um caso psiquiátrico, isso. Então tem casos e casos, e era isso que eu queria dizer para vocês, tá? Então não é tudo que vai para a hipnoterapia. Bom, tudo tem que ser analisado. O que vai para a hipnoterapia então? O que mais eu recebo é a questão de ansiedade, né? Isso é o mal do século. A pessoa chega e está com ansiedade, está com depressão. Às vezes ela nem tem isso. Às vezes ela acreditou que ela está com ansiedade, ela acreditou que ela está com depressão, e chega na hipnoterapia e ela descobriu que ela não tinha isso daí. Às vezes é uma coisa que ela criou aquilo ali, que ela está sendo recompensada, né? Ela está ganhando atenção por estar deprimida. Então ela tem um reforço positivo a partir daquilo ali. E na hipnoterapia talvez ela descubra que ela não tem essa depressão, que ela não tem essa ansiedade. Se houver uma causa remota, a gente pode acessar através de uma regressão também, né? Mas além disso, para além da ansiedade, também pode se tratar transtornos de personalidade, não de um grau de uma esquizofrenia, tá?
Mas, por exemplo, assim, um caso histérico, uma pessoa que não é muito equilibrada emocionalmente, pode arrumar um equilíbrio. Ou fobias, pessoas com medo de altura, medo de sapo, medo de aranha, né? Tu tá brincando, então se a pessoa tem medo de aranha, a hipnoterapia pode ajudar. Assim, ela pode ajudar como porque... como é que tu consegue fazer com que uma pessoa deixe de ter medo de uma aranha e passe a ter... O que ela vai ter pela aranha a partir de agora? Então ela vai sentir o que pela aranha se não é mais o medo? O que a hipnoterapia na hipnoterapia vai fazer? a gente busca sempre desensibilizar aquela fobia. Então tu vai ter uma indiferença com relação ao objeto da fobia. Esse é o meu objetivo dentro da terapia. Buscar a indiferença. Então, se a pessoa olha uma foto, não pode nem olhar a foto de uma aranha, às vezes, muitas vezes acontece, né? Ela chega lá, tu consegue testar depois. Ela chega na sessão, olha, não consegue nem olhar a foto. Aí tu faz a sessão de fobia, após a sessão tu retorna com aquela foto, né? A pessoa vai dar uma nota. Às vezes aquela nota já baixou instantaneamente, ela já não tem aquele pavor, aquele medo insuportável que ela não podia nem olhar a foto. Ela consegue se distanciar um pouco já. Aquela indiferença ficou maior, né? Então o medo diminuiu. Se tu falou de nota, é porque tu pergunta, então, por exemplo, o teu medo de aranha, de 0 a 10, quanto que tu tem? É isso? Isso. Aí a gente pergunta para ter um parâmetro, porque se eu não perguntar, eu não vou ter um parâmetro, né? Eu preciso perguntar para ter esse parâmetro justamente para fazer o teste depois da terapia. E quando tu diz que tu vai desensibilizar a pessoa do medo, porque assim, é importante vocês saberem que o medo... É importante vocês saberem que o medo é importante. O medo é importante na nossa vida, ele é o nosso sistema de defesa, né? Porque se eu não tenho medo, eu atravesso a rua, eu sou atropelada. Sim. Eu não tenho medo de nada, pronto. Não, eu tenho que ter um medo, mas aí eu tenho que ter em equilíbrio, né? Então, quando tu diz que tu vai desensibilizar esse medo, até que ponto vai? Por exemplo, a pessoa vai olhar e não vai mais sentir aquele pavor, e sai daqui, socorro, vai sair gritando. Beleza, eu já entendi essa parte. Mas tu vai desensibilizá-la ao ponto dela pegar a aranha, botar no colo, ai, que bonitinha. Ela não tá caindo de amores, mas ela perdeu o medo ao ponto de ir lá e pegar. Sim. Mas aí se for uma aranha venenosa? Não, aí tu vai estar usando da tua racionalidade. Antes tu não estava usando da tua racionalidade, tu estava com medo irracional de uma aranha. Aí tu pega uma aranha e tu sabe que não é venenosa, tu tinha um medo irracional. Mas eu não posso pegar não, por quê? Ela é venenosa? Não, não é venenosa. Então, qual é o motivo? Eu tenho medo. Mas não tem um real motivo para aquilo ali. Sim. A partir do momento que tu quebra essa fobia, ela vai ter um medo natural, que é a partir da racionalidade, que é uma proteção. Então, se tu sabe que aquela aranha é venenosa, obviamente tu não vai pegar ela na mão. Eu perguntei isso porque é importante para que eles não pensem que a hipnoterapia vai fazer com que eles agora aceitem absolutamente tudo e percam o controle da própria vida. Não, tu não perde o controle, tu não deixa de estar consciente. Eu sempre gosto de dizer também que a hipnoterapia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que vai te colocar num transe, claro, vai te colocar num transe por um momento, mas ele vai te tirar também de um transe. Transe que tu vive 24 horas por dia. Olha só que contradição, né? Tu vai num hipnoterapeuta para sair do transe, para abrir a tua parte racional. Tu não vai mais deixar a ansiedade, as fobias no controle. Isso, tu vai controlar. Tu vai passar a ter um equilíbrio maior. Tu vai perceber, claro, que tu tá sentindo, mas vai saber como lidar e o que fazer. E é importante também ressaltar que, pelo menos eu acho, né? A hipnose, ela é uma sugestão que a pessoa tem que aceitar. Tem gente que procura o hipnólogo o hipnoterapeuta, né? Achando que quer se curar de alguma coisa, que quer se tratar, e no fundo há um bloqueio que diz, não quero não, porque senão eu vou perder tal coisa. Então a aceitação, ela tem que ser genuína. Eu realmente quero me tratar, eu quero resolver isso aqui, né? Às vezes muitas mães me procuram, minha filha tem isso, tem esse quadro. Eu quero encaminhar ela para ti para fazer uma terapia. Daí eu pergunto sempre, tua filha quer fazer isso? Me passa o contato da tua filha para mim conversar com ela. Quem é que quer fazer esse tratamento? É tu ou é a tua filha? Porque eu não vou perder o tempo da pessoa fazendo a terapia se eu sei que ela não quer. Ela tem que querer mudar. Aí fica só a mãe insistindo e aí, eu fui no hipnoterapeuta e aí não aconteceu nada.
não surtiu efeito. A culpa não está na hipnose, não está na hipnoterapia, nem no hipnólogo, é na pessoa que no fundo, não queria. A hipnose ou a hipnoterapia é uma sugestão que tu insere um novo programinha. É um aplicativo novo que tu tá baixando no celular, né? Então ele vem aqui e atualiza. Não, isso é uma antiga versão tua. Vamos atualizar esse software aí, vamos atualizar esse aplicativo para uma versão melhor, com desempenho muito melhor. É praticamente isso, né? Para usando uma metáfora para o pessoal entender. Acho que é interessante falar um pouquinho para a pessoa entender por que a hipnose funciona, tá? É interessante saber isso, né? A gente tem uma frase no mundo da hipnose que pode parecer um pouco estranho, mas assim, a gente fala que o cérebro é burro. Aí, porém, como assim o cérebro é burro? Olha só, se tu pegar, fazer um exercício agora, quem quiser pode fazer esse exercício agora, tá? Fechar os olhos. Fecha os olhos. Imagina que tá indo na cozinha, e em cima da pia tem um limão. E aí você vai pegar aquele limão bem verdinho, vai pegar uma faca, vai cortar, vai pôr no meio, e vai levar até a boca, espremer ele, pingar na língua, vai sentir o gosto do limão. Agora me diga se você salivou, sim ou não? Eu acredito que a maioria das pessoas salivaram, né? Por quê? Tudo aquilo que o meu cérebro imagina, ele dá uma resposta fisiológica. Se eu não estiver falando nada agora, mas eu estiver com um diálogo interno, as minhas cordas vocais vão estar fazendo micromovimentos, minha glote vai estar fazendo micromovimentos, ou seja, eu tenho um feedback no meu corpo de tudo aquilo que eu imagino, sempre. É Como, por isso exemplo, que ela funciona. Quando tu pediu para acessar a memória, entre aspas, negativa, eu comecei a chorar. Isso. É nesse sentido que tu quer dizer. Tu não estava vivendo, tu sabia que tu não estava vivendo aquilo ali, mas tu estava lembrando e tu teve uma resposta fisiológica, veio o choro, enfim. A hipnose, ela não funciona só por isso também, né? Só porque o cérebro é burro, como tu disse, né? Ou ele é inteligente demais também, né? Ele consegue imaginar uma coisa que... É que na hipnose a gente também distingue a mente do cérebro, né? Ah, sim, eu também... Isso. Exatamente. O cérebro, para mim, é o celular. É o plástico, é o hardware, e o vidro, né? Exatamente. E a mente é o aplicativo. Então, se a pessoa imaginar uma coisa triste, ela vai ficar triste. Se ela imaginar uma coisa feliz, ela vai ficar feliz. Então a gente começa a perceber o quão maleáveis são os nossos sentimentos. E aí tu se pergunta, mas às vezes do nada eu tô triste ou do nada eu tô feliz. É por causa disso. Uma das coisas mais fáceis que tem da gente, entre aspas, manipular são os sentimentos. Pô, tu se lembrou de uma coisa feliz, tu vai ficar feliz. Se lembrou de uma coisa triste, tu vai ficar triste. Imaginou aquilo, tu vai ter essa resposta sentimental. Então os sentimentos também são fisiológicos. Então ela funciona porque o cérebro tem essa facilidade, vamos dizer assim, né, de imaginar coisas que não é que não existem. O limão existe, só não está ali, né? Ele consegue criar uma memória e lembrar de uma memória, embora fique meio redundante, né? Ele consegue criar uma imagem e também consegue lembrar de uma coisa que passou. Mas ela funciona não só por isso, mas às vezes porque a pessoa aceitou a sugestão, né? Como, por exemplo, existem duas situações diferentes. Vamos supor que tem ali o que acontece muito na infância, né? Tu se machuca e aí a mãe diz assim, eu vou dar um beijinho aqui e vai sarar. Se tu ama a tua mãe e se ela falou de um jeito convincente, que te fez parar de focar no machucado, né? Olha só, eu vou dar um beijinho e vai sarar, e a tua mente aceitou aquilo ali como sendo uma verdade, ela se cura, ela para de sentir a dor, né? Aceitou a sugestão. Então, assim, se eu me machuco e vem a tua mãe me dizer, peraí, que eu vou... Não, sai pra lá, eu nem te conheço. Então, assim, eu não vou aceitar a tua mãe dando um beijinho no meu machucado. Eu vou aceitar a minha. Então, tem tudo isso, né? Porque a mente, ela tem que ser o que ela aceita. Eu nunca posso impor a minha visão de mundo para a pessoa. Sempre tenho que deixar ela livre. O inconsciente dela tem que estar livre para acessar o que ela quiser. Eu não posso mandar agora, tu vai acessar isso daqui. Que nem a gente fez aqui. Eu deixei o teu inconsciente livre para acessar o que ele queria. E o que ele precisava. Exatamente. Muito bem. Porque se eu não deixasse ele livre, eu ia estar viciando o teu inconsciente a acessar algumas coisas que talvez não fosse aquilo que tu precisava. Agora, se eu tenho um preconceito,
a Fernanda, eu acho que é uma coisa de relacionamento que ela tem. Então eu vou empurrar ela para essa situação aqui. E de repente imagina nem é. se eu fizesse isso, não tinha Sim, nada a ver. sim. Né? Não era o que tu precisava para agora. Aí tu pode acabar fazendo o quê? Tu pode acabar criando na minha mente uma ideia de que o meu problema é de relacionamento. Sim. Da mesma forma com que tu me fez salivar com limão. Eu acabo criando uma crença limitante em ti, agora é uma causa falsa, né? Ao invés de tirar, tu cria. É. Ah, tu tem esse problema aí. Então o terapeuta ele nunca pode ter essa resposta pronta sobre o que é a causa do problema. Ele nunca pode ter isso, ele tem que deixar a pessoa responder. Tem uma coisa muito importante também que eu quero que vocês saibam. Muitos de vocês sabem, tá? Porque vasculhou a história, pesquisou, leu, né? Então muitos de vocês sabem que há mais de 5.000 anos a hipnose já era feita. A hipnose, ela era estudada, na verdade a nossa mente, a nossa consciência era estudada por padres, sacerdotes. Então eles sempre usaram a hipnose como uma forma de curar dores profundas, às vezes, com a hipnose. Eles induziam a pessoa a um estado alterado de consciência, de relaxamento, justamente para poder levar até a mente dela uma sugestão. Olha, a partir de agora tu vai sentir a tua dor reduzindo, não sei o que. O que eu quero dizer para vocês é que muitas religiões usavam a hipnose porque sabiam como a mente funcionava. E, inclusive, essas curas que eram feitas por esses padres, por esses sacerdotes, eu não estou aqui de forma alguma criticando religiões, não é sobre isso, é para que vocês abram o olho, né? Usem o senso crítico e o bom senso. Eles usavam essa hipnose para atribuir poder a eles. Fui eu que te curei. Ou então foi um Deus fora de ti que te curou, fez um milagre. Se tu for pesquisar na história, tu vai achar isso, tu vai perceber que não sou eu contando uma história para ti, ok? Então assim, o padre tal, o sacerdote tal fez uma cura, ele é o curandeiro, né? Procura ele que ele faz milagres, na verdade ele sabe muito bem como fazer uma sugestão para ti. E só para vocês terem uma noção, essa sugestão, às vezes tu nem precisa estar num transe profundo. Eu tô falando isso por conta própria, de repente o Douglas precisa colocar a pessoa num transe profundo, tá? Só para vocês terem uma noção, eu parei de fumar com uma frase dita pela minha mãe. Ela não precisou me colocar num transe profundo, relaxamento profundo, para poder acessar meu inconsciente, nada disso. A minha mãe só disse assim, estávamos nós duas na área da casa dela, eu estava tomando um chimarrão, e ela ali tomando o chimarrão dela, cada uma com a sua cuia, e aí ela disse, e aí eu peguei um cigarro, né, comecei a fumar, aí terminei o cigarro, enchi mais um chimarrão, peguei outro cigarro, porque antigamente eu fumava assim, era um atrás do outro. Aí a minha mãe me olhou e falou assim, bah, Nanda, por que tu não faz um tratamento para parar de fumar? Com preocupação, né? Na minha mente, aquela frase entrou de um jeito, é como se, imagina duas mães da Fernanda, uma disse isso com carinho e preocupação, e a minha mente imaginou outra do lado dizendo assim, tu não tem controle nenhum sobre essa coisa, né? Ela tem total controle sobre ti. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Então, aí na hora, eu automaticamente fiz assim, ó, eu vou mostrar pra minha mãe que eu tenho controle. Eu paro a hora que eu quiser. Eu estou controlando o cigarro e não é o cigarro que me controla. Mentira, o cigarro estava me controlando total, tanto que eu estava viciada na época, né? Mas o fato dela ter dito, faz um tratamento, o tratamento na minha mente soou como, tu precisa de ajuda. Tá doente. Tu tá doente, tu precisa de ajuda. Não, eu não preciso de ajuda, eu vou resolver isso aqui sozinha. E nunca mais fumei. Ou seja, não precisa estar em transe. Então é assim que muitas pessoas manipulam vocês. Com uma frase, com uma imagem, com um som, porque sabe como a mente de vocês funciona, entendeu? Então é isso o que tu faz. Às vezes tu usa até símbolos, tu falou, né? Às vezes é necessário usar até símbolos durante a hipnoterapia, Sim, né? Alguma pessoa que, por exemplo, não responde muito bem a regressão, ela não consegue acessar uma memória. Então agora tu representa aquilo ali em um símbolo, é uma figura, é alguma coisa. Então em cima daquilo ali eu vou desensibilizando. Aí eu vou usar a linguagem do inconsciente que eu falo, né? Porque o nosso inconsciente, ele tem essa linguagem de símbolo.
O inconsciente ele não tem boca. A nossa boca, ela fala o que a nossa mente racional, no momento, está querendo falar. Agora, o nosso inconsciente, ele utiliza todo o nosso corpo. Ele não utiliza só a boca, ele utiliza tudo. Ele utiliza a pele, ele utiliza os olhos, a audição. Os 5 sentidos. Tudo, né? Então, o inconsciente, ele está falando o tempo inteiro e ele está absorvendo o conhecimento o tempo inteiro, sempre, através de símbolos. Ele faz associações o tempo todo. Então, por exemplo, se eu quero, se o meu inconsciente quer me falar alguma coisa que eu não estou entendendo, que quando vê, pode surgir uma doença psicossomática, que é um símbolo do teu inconsciente. É uma forma dele se expressar, né? Sim, a mente racional fala, a inconsciente é muda. É muda, ela só age. Exato. Por exemplo, uma das minhas irmãs estava com câncer agora há pouco, né? E tá se tratando e tá se recuperando super bem. Antes dela saber o diagnóstico, ela sonhou com o nosso pai. E ela disse que sonhou com o nosso pai avisando ela que ela ia ter câncer, mas não de forma, tu vai, verbalmente. Ela disse assim, eu sonhei com o pai. E o pai fez uma cara pra mim como quem dissesse, tu tá com câncer também. Aí eu falei assim, não foi o pai que apareceu no teu sonho. É o teu inconsciente te dizendo que tu ia ter câncer. Sim. E por que apareceu o pai? Porque o pai teve câncer. Então, é aquilo que eu disse pra vocês, a mente faz associações o tempo todo. Aí eu expliquei pra ela, toda vez que tu tiver câncer, o que eu espero que não aconteça mais, tu vai sonhar com o nosso pai, porque tu fez essa associação, câncer igual a pai. Mas não significa que era ele que estava lá. Isso a gente chama a dramatização do inconsciente. Essa é uma das formas que o inconsciente tem de se comunicar com a gente. Ele dramatiza coisas que não necessariamente são reais. Então, nesse exemplo, ela sonhou com o pai. Não precisa ser o pai dela que veio. Claro. O inconsciente dela dramatizou, ou seja, fez uma peça de teatro na mente dela para ela entender alguma coisa. Ele pode usar dessa forma. Ele também pode dramatizar externamente. Tu pode ter uma crise histérica, ou algo do tipo. Tu pode ter uma alucinação. Tu pode ver um ente querido teu, enfim, tu vê ele de noite. Geralmente as pessoas veem de noite, né? Porque será? O fator está rebaixado antes de dormir, né? Dá uma sonolênciazinha, o escuro, né? Aí o teu inconsciente dramatiza aquilo ali. Para as pessoas que são sonambúlicas, que alucinam muito fácil, isso acontece com extrema facilidade. A pessoa vai alucinar, não é algo patológico, é algo comum, natural do ser humano. Ele vai dramatizar uma coisa como se fosse no teu exterior, mas na verdade aquilo ali não está acontecendo externo, está acontecendo dentro de ti. Só que tu dramatizou aquilo para fora. Então tu teve uma visão, tu teve uma audição. Eu ouvi a voz do fulano. Na verdade foi uma dramatização que o teu inconsciente criou no teu processo auditivo para te dar alguma mensagem que tu precisava naquele momento. Sim, imagina uma pessoa muda tentando passar uma mensagem para ti. Ela vai precisar de papel e caneta, mas e se ela não souber escrever? Ela vai ter que fazer mímica. É assim que é o inconsciente. Então, cada uma das nossas mentes se comunica de maneira diferente, tá? Sempre me pergunto, será que as nossas memórias, elas são reais? Elas são reais, aconteceram mesmo? Já se perguntou isso alguma vez? Então, a minha mente racional diz, sim, foram reais porque eu estava lá, eu vivi. Que nem aquilo ali que eu te falei ali, né? Que foi tratado. Eu estava lá, eu lembro da cena. E eu tô vivendo um dia após o outro. Por exemplo, amanhã eu vou lembrar disso aqui. Sim. Porque eu estou aqui, eu tô te sentindo, eu tô falando contigo. Entendeu? Mas eu, como terapeuta, e como já me desdobrei várias vezes, eu sei que eu posso estar criando isso daqui. Da mesma forma que eu criei o limão, que tu falou agora há pouco, né? Quando eu digo assim que as nossas memórias, talvez elas não são reais. Talvez elas sejam uma interpretação da realidade. E na verdade, até o aqui e o agora é uma interpretação da realidade. Eu estou tendo uma interpretação da realidade, tu está tendo outra, porque a gente são seres humanos diferentes, né? Então, se eu me lembro, por exemplo, o que eu comi ontem no almoço, eu até posso fechar os olhos e tentar visualizar, eu comi isso, aquilo. Mas eu vou formar uma figura que não vai ser exatamente aquilo ali. Assim como numa memória. Eu sei que aconteceu assim, mas não vai ser igual exatamente, não é como se fosse uma fotografia. Né? É nesse sentido. É nesse sentido. Então a nossa memória, ela sempre vai ser construída. Não é como num computador, quando a gente vai lá no arquivinho e abre a foto. Não é? O nosso cérebro tem um trabalho de construir aquela memória sempre que a gente precisa acessar.
Então ele vai construir, fazer uma forma, ou vai dramatizar, ele pode criar coisas que não estavam lá naquele momento. Por exemplo, uma regressão e a pessoa tem que acessar uma coisa muito, muito traumática. Aí ela acessa uma memória falsa. Vou dar um exemplo extremo, né? Um abuso, por exemplo. Não vou dizer que não existe, tá? Mas ela acessa uma abdução, tá? Então eu vou regredir ela e ela nem sabe por que ela acessou aquilo ali. Ué, eu tô me vendo aqui, tô sendo abduzida, estão fazendo isso, aquilo comigo. Por que isso aconteceu, né? O inconsciente dramatizou uma situação para proteger ela de um fato que talvez para ela fosse muito pior admitir que ela foi abusada. Nesse sentido que as nossas memórias são criadas, é que eu não posso afirmar para ti que numa regressão eu vou acessar uma memória real. Eu como terapeuta eu tenho que ter essa consciência. Agora, se tu me disser que foi abduzida, eu vou trabalhar em cima disso, tranquilamente. Eu vou ressignificar isso, porque esse foi o símbolo que o teu inconsciente me deu. E se foi isso que ele me deu, eu tenho que trabalhar com isso. Sim. Eu não posso me impor em cima disso. Sim. Agora, no momento que eu trabalho, eu ressignifico, talvez supere isso. Ou talvez não, outra vez a gente precisa de mais sessões para liberar aquela memória. Foi muito válido tu ter falado isso sobre as memórias distorcidas. Eu tenho um exemplo tão bom quanto o teu, que foi maravilhoso também. Eu fiz regressão de vidas passadas há vários anos atrás, tá? Para quem acredita, eu tô a dizer, tá? E que fique bem claro, se tu for procurar ele para poder acessar regressões, para fazer regressão de vidas passadas, tu não vai conseguir, né? Porque é uma coisa que tu não trabalha, né? Na minha visão de trabalho, a regressão de vida passada ela vai ser um símbolo que o teu inconsciente vai trazer. Sim, claro. É a mesma coisa que eu te levar para o futuro. Eu posso botar em transe e agora tu tá 200 anos na frente. Tu vai dramatizar qualquer coisa que a tua mente te mandar. O que o teu inconsciente quiser que seja, vai ser naquele momento. Agora, tu tá 200 anos atrás, o teu inconsciente vai dramatizar da mesma forma. Sim, é aquilo tá que tu precisa no momento. Se ele não tem uma informação de 200 anos atrás, porque só tem 30 anos, ele vai criar. Vai criar. Né? Então, assim, existe essa possibilidade sim, e aí vem a minha linha que é diferente da dele, tá? Então, ele vai se tu disser pra ele, eu estou acessando uma vida passada... Eu vou trabalhar em cima disso, por quê? Porque vai ser o símbolo que a pessoa vai me trazer. Sim, e tu tem que estar atento, deixa eu ver o que ela está dizendo que foi numa vida passada, que daqui a pouco é a forma com que ela se sente, e ela criou um personagem em cima desse sentimento, né? Exatamente, então é importante vocês saberem disso, tá? Que ele não trabalha diretamente com regressão de vidas passadas, como eu, sim, tá? É diferente. Eu também não estou dizendo que ele tá errado, eu tô certo, não tem certo e nem errado. A mente funciona assim, e quando a gente sabe como a mente funciona, o que tem dentro dela e fora dela, é isso, a gente constrói o nosso trabalho. Então, há vários anos atrás, eu fui numa terapeuta reencarnacionista, e que eu narrei para vocês, inclusive, a história, vocês sabem de quase toda a minha vida, né? Ela me fez regredir porque ela sim era kardecista, ou só espírita, tá? Independentemente de ser kardecista ou não. E ela me fez, naquela época, o intuito era regredir até uma vida passada. Só que daí eu fui regredindo aos poucos. E numa determinada altura, eu falei para ela que eu estava acessando o meu pai. Porque ela foi indo, situações do cotidiano, de poucos meses atrás, de poucos anos, até ir para uma vida passada, tá? E aí eu falei que eu estava vendo o meu pai, só que o meu pai estava com o rosto todo desfigurado. Ele estava assustador, ele parecia um monstro. E ainda mais que na cena foi mais ou menos como num filme de terror. Tava de costas, de repente virou e ainda por cima veio para cima de mim. E eu falei, eu tenho que continuar olhando para isso? Ela falou, não, se tu tá muito assustada, volta para cá. Quando acabou, vamos dizer assim, essa regressão, ela deu um diagnóstico, um parecer com base no que ela acreditava. Né? Então ela disse assim, tu acessou o teu pai no umbral. Aí tu vai botar a graça do terapeuta em cima de ti, é complicado. Então, daí, não, mas assim, é que nem eu digo, eu não tô aqui de forma alguma diante da câmera dizendo que ela estava errada. Quando a gente acredita em alguma coisa, aquela coisa é o limão. Tu vai sentir o sabor do limão, pra ti aquilo ali é real. Ela falou, então tu acessou o teu pai lá no umbral, porque ele era falecido, obviamente, né? Umbral, não sei se tu sabe o que é. Então, teu pai deve estar lá e tá acompanhado de uns serizinhos, ele precisa de luz, ele precisa de oração, aquela coisa toda. Eu ouvi, mas desde aquela época eu já tinha essa racionalidade aqui que, né? Enfim, acredito e não acredito ao mesmo tempo.
Quando eu comecei a me desenvolver sozinha, que é o que eu tanto incentivo vocês a fazerem também, né? Saiba como que a tua mente funciona e como que ela se comunica contigo, tu vai saber quem tu é e o que foi que tu criou e como resolver isso, tá? Mas é uma questão de processo, como eu já disse, treino, foco e disciplina. Quando eu acessei sozinha o meu inconsciente através do relaxamento e da meditação, o meu próprio inconsciente disse, aquela imagem não era teu pai no umbral. Aquele lá é um símbolo que a criança que tu foi, criou para o que ela achava que o próprio pai era. Então a tua versão infantil achava que o pai era um monstro. Por isso que tu viu ele daquele jeito. Mas não significa que ele estava no umbral. Foi a associação, que é o que eu digo para vocês o tempo todo, a mente faz associações o tempo todo. Ela associou a palavra pai, meu pai é um monstro. Ela pegou a pessoa, a palavra e montou uma figura. Entendeu? Então isso que ele está querendo dizer também. Ele vai trabalhar com os símbolos que tu vai trazer para ele. Sim, mas eu não posso impor a minha crença, por exemplo, interpretar a tua regressão. Exatamente. Aí, porque eu vou te colocar uma crença que é minha, não pertence a ti. Daqui a pouco é uma coisa que vai te limitar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O ideal é ser o mais imparcial possível, Tem que ser totalmente imparcial. Eu amo a mente, porque tu cria coisas horrorosas, né? Mas tu também cria coisas incríveis. A tua realidade é criada a partir da tua mente, né? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em acreditar em coisas assim com extrema facilidade, sabe? Tu me fala uma coisa de uma linha e eu pego e acredito. Tu fala de outra coisa de outra linha e eu acredito. Não, peraí. Busca o teu conhecimento, né? Busca a tua linha. Eu já falei pra eles no último vídeo que é se tu encher demais a tua cabeça, tu vai ficar ainda mais confuso. É comum também a gente se sentir hipnotizado quando a gente está apaixonado, né? Eu, pelo menos, quando eu tô hipnotizado, ali, tu viu só? Eu até já assumi, até já associei já. Quando eu tô apaixonada, eu fico hipnotizada. Tipo assim, a pessoa, eu aceito tudo da pessoa. E a hipnose é isso, né? Quando tu aceita tudo sem crítica. Sim, sem crítica. Tu aceita a sugestão. E aí tu que nem o assunto que a gente tá falando, tu cria uma realidade em cima daquela pessoa. A pessoa pode ter 1000 defeitos, mas pra ti, na tua realidade que tu criou, na tua cabeça, ela é perfeita, né? Então não tem senso crítico presente ali, não. Aquela pessoa é o amor da minha vida. Então o senso crítico tem, na verdade, essa função que não é ruim. Ela é boa pra te tirar do transe. Às vezes o transe... Sim, é importante falar isso, porque assim, a gente não pode acreditar nem em tudo que as outras pessoas falam, e nem tudo que a gente pensa também. A gente tem que duvidar de si mesmo em alguns sentidos. Porque senão a gente vai acreditar em tudo que a gente pensa. Que nem eu falei, a gente pode estar criando uma memória falsa, a gente pode estar criando uma alucinação, o inconsciente pode estar dramatizando. Eu falei sobre esse assunto também, sobre estar apaixonado, porque às vezes a gente cria essas memórias falsas, a gente aceita a sugestão, a gente interpreta de forma equivocada, por exemplo, um relacionamento abusivo. Não, a pessoa está fazendo isso porque me ama. Então não há o senso crítico ali. Então tu está hipnotizado pela pessoa, porque a pessoa soube te manipular. Ela sabe usar as frases que te hipnotizam, as atitudes que te hipnotizam, e por isso que é importante o autoconhecimento. Quando tu te conhece, ninguém te hipnotiza com facilidade. Entendeu? E tanto quando tu é uma pessoa muito suscetível, sem senso crítico, aceita tudo, tu acha que uma pessoa abusiva te ama. Até ajudar o teu público a identificar um relacionamento abusivo, é bem interessante isso. Existe uma coisa que a gente pode chamar do triângulo do abusador. O cara te hipnotiza assim, hipnotiza entre aspas, tá? Porque senão a pessoa vai associar a hipnose com algo ruim, não é bem isso, tá? Sim, tem Só que é o seguinte, isso está presente em tudo o que prende a gente, desde sempre. Todo livro que a gente lê é assim, todo filme que a gente vê é assim, toda novela é assim, que consiste no quê? Olha só, todo filme tem um vilão, certo? Todo filme tem a vítima, todo filme tem o salvador. Os arquétipos, então, essas três coisas, né? A vítima, o vilão e o salvador. E a gente acostumou, né, ao longo da história, a se prender nessas coisas. E agora? O que o salvador vai fazer com o vilão? Será que ele vai conseguir? Isso vai prendendo a gente.
Agora tu imagina ter isso tudo em uma pessoa só, que é o teu cônjuge, o teu namorado, enfim. Aí um dia o cara tá te esculachando, te chamando de feia, reclamando da tua roupa, te humilhando. Ele tá sendo vilão, né? Aí no outro dia, de um dia pro outro, ele se torna teu salvador. Compra uma flor pra ti, te elogia, diz que tu é bonita. No dia seguinte, no outro dia. Tu já esqueceu o que aconteceu já esqueceu. ontem? Aí no terceiro dia, o cara vira vítima. Tu não dá bola pra mim, é por isso que eu tô assim, que tu não dá bola pra mim, não dá atenção, tu não me ama. Ele se coloca na posição de vítima. Então ele é tudo na tua relação. O que sobra pra ti? Não sobra nada, tu se torna uma pessoa completamente imersa naquela relação abusiva e tu fica nesse ciclo até alguém te despertar. Enquanto isso, tu tá lá sofrendo. Ele é o abusador, ele é o salvador da pátria, ele é a vítima, ele é tudo. Então, se tu tá num relacionamento que tu consegue identificar isso, tu tem uma ferramenta para sair. Quem que ele é? Ele não assume uma posição? 3 em 1, esse homem O que sobra pra mim? Eu não sou ninguém, eu só sirvo ele. Sim, é. Então fiquem atentos ao triângulo do abusador. Do abusador, triângulo do abusador. É. Sabe que foi importante também tu falar isso? Tudo que tu tá falando é muito importante, né? Porque uma coisa puxa a outra. Eu fui essa pessoa. Olha, revelações, hein? Sim, não, eu sempre que eu posso, eu deixo isso muito claro para eles. Eu sou uma pessoa como outra qualquer que já teve problemas e que tem problemas e que um dia vai ter problemas e que sou uma pessoa tão comum quanto qualquer um deles. Só que foi se desenvolvendo e foi aprendendo coisas que me tiraram desse tipo de comportamento, né? Então, eu gostaria de dizer que quando a gente está nessa posição de abusador, a gente não percebe que está abusando. Também tem um lado da eu pessoa. Não, por Deus e por tudo que é de mais sagrado. E eu não tinha consciência de que estava fazendo isso. Nem comigo mesma e nem com a outra pessoa. Eu não tinha noção. Mas aí eu também me dei conta da outra coisa. Tu tá falando de um triângulo de um abusador, né? Que não, no meu caso eu não estava consciente. Pode Sim. ser que tenham pessoas que estejam conscientes Sim. de que são assim e fazem de propósito. Porque já aprenderam a manipular a pessoa, ela virou Talvez ela não saiba a boneca. teoria, mas saiba a prática, né? Exatamente, mas depois que tu aprende a prática, tu também aprendeu a teoria. Automaticamente o teu inconsciente aprendeu, por isso que praticou, né? E tem a questão seguinte também, tu tem uma namorada que se põe no lugar de vítima para ti, te acusando de ser uma das duas coisas ali, o vilão. Mas no fundo, porque ela está esperando que alguém fora do relacionamento venha salvá-la. Então ela se mantém ali, ela continua no relacionamento, ela permite que tu seja o vilão, porque ela sabe que obrigatoriamente tem que ter 3. A vítima, o vilão, em algum momento vai chegar o salvador. Com certeza. Tu te mantém num Sempre relacionamento abusivo porque tu está esperando que alguém te tire dali. Quando na verdade tu, por amor próprio, deveria sair dali por conta própria. Mas a pessoa não enxerga, nem o abusador geralmente não enxerga, nem quem está sendo abusado não enxerga. Exatamente, nem a pessoa que é vítima sabe que está esperando um salvador de fora do relacionamento. Então assim, o ser humano é manipulador. Até mesmo quando pensa que está sendo manipulado. Sempre, né? Tem algum público que tu não atende? Tu atende crianças? Eu atendo crianças com a presença dos pais. Certo. E gravado. Né? Até qual idade? De que idade até que idade? Tu considera crianças? Até 5 para cima, né? Então, chegou um atendimento de 5 anos ali, mas aí sempre com a presença dos pais, né? Tudo gravado. Então, no momento em que a pessoa tem a linguagem, é capaz de conversar contigo, já é possível fazer. Então não tem nenhuma faixa etária que tu não atenda? Não tem. Tem casos patológicos que não, daí. Sim, aí é aquilo que a gente estava falando. Não tem nenhum gênero que tu não atenda. Não. Não tem nenhum gênero. Feminino, masculino, não binário, trans, todo mundo ali, sim, sexualidade normal. também, tudo liberado. Sim, é isso? sim. Joia. Eu também não atendo, é importante dizer, doenças físicas, né? Porque não adianta a pessoa querer achar que eu vou fazer um milagre para ela. Não é como se eu fosse um milagreiro, imagina. A pessoa tem um câncer, tem uma outra doença que é física, né? A pessoa vai até o hipnoterapeuta achando que, porque eu mexi na mente dela, vai ter um efeito tão grande fisiológico que aquela doença vai ser revertida. Se for uma coisa leve, tipo uma dor de cabeça, uma insônia ou uma fibromialgia, alguma coisa assim que seja mais relacionado com o inconsciente,
com a parte do sistema imunológico, aí eu me permito fazer um tratamento. Só que eu não posso, de maneira alguma, como hipnoterapeuta, dizer que eu vou curar a pessoa. Isso é proibido por lei no Brasil. Eu não posso ser curandeiro. Ninguém pode ser curandeiro. Só quem cura é médico. Só quem cura é médico. Então eu vou tratar aquilo ali, vou auxiliar. A pessoa vai continuar tomando remédio. Se precisar fazer cirurgia, a pessoa vai fazer cirurgia. A hipnoterapia vem complementar isso daí. Por exemplo, quando tu me acessou ali, ou melhor, tu não me acessou, tu me induziu a me acessar, Sim. né? E aí eu acessei ali a tensão na mandíbula. Claro que não se compara com o que... Eu entendo o que tu está falando, mas é que eu só tenho esse exemplo simples aqui para dar, né? Eu não tenho uma úlcera, né? Mas eu tenho o bruxismo, tinha na verdade, tá? Eu tinha gastrite, assim, ó, era horrível as crises de gastrite. Até já comentei com eles também, eu era uma das maiores consumidoras de omeprazol. Era abaixo de omeprazol. Então, a partir do momento em que tu vai suavizando, tu vai relaxando, vai passando, entendeu? Mas o bruxismo realmente estava bem tenso. E às vezes é justamente essa memória que está causando essa causa física, né? Que está gerando esse sintoma. E aí tu tenta acessar, lógico, né? O bruxismo é psicológico, se for ver, não existe uma causa material para o bruxismo. Eu acho que dificilmente alguma coisa física não tem uma causa psicológica. Dificilmente. Pelo menos até o momento eu não peguei nada, né? Que fosse assim. Deixa eu perguntar uma coisa que a mulherada vai querer saber. Vocês vão querer saber, nem vem. Ou a boa parte de vocês vai. Por exemplo, é possível com a hipnose programar a mente, porque é uma programação, né? Tá instalando um programinha de certa maneira, né? Também, de certa forma. Para não engordar. Aí tu falou uma palavra proibida na hipnose que é não. Mas é que sou eu, né? Então, é óbvio que ia ser proibido. Era óbvio que eu ia falar uma coisa proibida. Você imagina o que é a palavra não, né? Aí a gente entra um pouco na PNL, né? Porque a hipnose e a PNL tá junto, não separa nunca, tá? Eu não quero engordar. O que o teu cérebro vai entender? O que tua mente, que o teu inconsciente vai entender? Se eu falo eu não quero engordar, o meu subconsciente vai ouvir eu quero engordar. Por quê? O que significa a palavra não para o nosso subconsciente? É um vazio, é um nada, né? Esse é o real significado da palavra não. A nossa mente racional entende o que é. O nosso subconsciente não vai entender. É como se ele pulasse aquela palavrinha assim, porque tem um vazio ali no meio, um não é um negativo, né? Então, eu não devo falar, eu não quero engordar. Eu estou reforçando isso, eu estou reforçando uma coisa que eu não quero. Para vocês entenderem um pouco mais como que a mente interpreta essas palavras que para nós é uma negação, a palavra não e a palavra nunca. Se eu disser para vocês, nunca imaginem um arco-íris. Não imagine que tu tá na beira da praia tomando uma cerveja bem geladinha, com aquele calorão, aquela música boa. Entende? Há uma tendência muito grande de que a mente imagine mesmo assim. Então, como ela vai imaginar mesmo assim, o ideal é que tu não fique dizendo eu não quero engordar. Eu não quero ficar pobre, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque ela vai te dar. Agora, se eu usar uma outra frase, uma frase positiva, por exemplo, eu quero comer saudavelmente, é diferente, né? Então eu estou dando uma sugestão positiva, estou falando uma frase positiva, algo que eu quero. Então sempre quando tu quer alguma coisa, procura mentalizar o que tu quer e não o que tu não quer. Se tu mentalizar o que tu não quer, tu vai atrair o que tu não quer. Então se tu quer emagrecer, tu tem que mentalizar a comida saudável, o emagrecimento, o exercício, isso que tu tem que mentalizar. O que tu tá dizendo é que como a mente é 100% sugestionável ao subconsciente, pelo menos, ela aceita tudo, porque ela não tem senso crítico, quem tem é a outra mente, né? Sim. Então a subconsciente aceita tudo que tu coloca lá. Tudo é sim. Se ela aceitou, é porque nada é não. Nada é não. Tudo é sim, até quando é não. Né? Então quando eu digo assim, eu não quero engordar, ela não entende aquilo como não. Não, o teu inconsciente não entende. Foi pra lá, é sim. Então quando tu fala pra ela, já que ela só entende tudo sim, ela vai me dar o que eu quero de qualquer jeito. Então ao invés de focar na fome, eu vou focar na comida que eu quero comer. Sim. É uma frase positiva. Eu não tô me referindo agora à gordura, tá? Sim. A peso. É no sentido de, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome, tô com fome.
Ele vai te dar mais disso. Sim. Então, eu quero comer uma lasanha, eu quero comer... Então, ele vai te trazer a lasanha. Ele vai fazer com que tu comece a ter foco naquilo ali, que é o hiperfoco, né? Eu vou começar a te mostrar onde tem lasanha. Sim, eu vou te mostrar... questão de emagrecimento, tu tem que focar no emagrecimento e não naquela parte negativa que tu não Isso, mas aí na hipnoterapia, tu consegue instalar um programinha para a pessoa focar nisso, então? Sim. Ou tu ensina a pessoa a focar nisso, ou tu instala alguma coisa? As duas coisas. A gente reprograma, ressignifica, muda a linguagem da pessoa. Então, se ela vem e come muito doce, né? Tem compulsão com doce. Aí a gente vai, ressignifica a questão do doce na vida dela, tira o foco do doce, bota o foco nas comidas saudáveis. Talvez ela até tenha algum problema de saúde relacionado com isso, então ela sabe que aquilo ali faz mal para ela. Por mais que ela tente, ela não consegue deixar daquilo ali. Por quê? Porque ela fica com foco no que ela não quer. Então, na hipnoterapia, a gente auxilia a pessoa a tirar o foco do que ela não quer para o foco naquilo que ela quer. Tem crenças que são boas, né? Nem tudo que é crença é limitante, porque né? a crença está aí. Então, mas existem crenças limitantes e crenças úteis, né? Vou atravessar a rua e eu preciso segurar a mão de uma pessoa. Quando tu é criança, isso é útil, né? Porque tu tem a perninha curta, não consegue correr, então eu preciso segurar ali a mão de um pai, mãe ou responsável, é importante. Mas depois que tu tá com 30, 40 anos, tu não vai segurar a mão de uma outra pessoa, né? Aí já não é mais útil, é isso? A crença limitante é quando tu acredita em algo, em um efeito sem causa, tá? Então olha só, vou repetir. A crença limitante é eu acreditar num efeito sem causa. Qual é o efeito? Eu não consigo arrumar um relacionamento de jeito nenhum. Esse é o efeito. Qual é a causa disso? Eu sou feio, por isso que eu não consigo. Tá, mas tem um milhão de gente feia que tem relacionamento maravilhoso. Então essa causa é falsa. Isso está te impedindo de fazer alguma coisa relevante na tua vida? Se sim, ela está te limitando, né? Se uma superstição te limita a fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou acordar só com o pé direito, senão meu dia vai ser vai ser ruim. Vamos fazer um relaxamento antes de começar? Tá, então vamos lá então. Como é que faz para relaxar? Assim, tu tem uma crença que tu me passou, que eu só tô hipnotizada se eu relaxar. Por exemplo, eu não consigo relaxar, eu sou muito tenso e tal. Uma das coisas que tu me passou, né? Que na verdade, se tu for ver, o relaxamento ele é mais mental do que muscular e físico, tá? Se tu for ver meus vídeos, por exemplo, a pessoa tá em pé diante de mim, mas ela tá hipnotizada de qualquer forma. Tu não vai dizer que uma pessoa que tá em pé, tá em atividade, tá relaxada, né? Sim, tem razão. Só que, de qualquer forma, por mais que ela esteja em pé, por mais que ela esteja com os olhos abertos, ela tá num estado profundíssimo de transe, algumas pessoas, né? Mas ela tá ali, tá tendo alucinações auditivas, visuais e tal, mas ela não tá relaxada. Então, não necessariamente tu precisa ficar relaxada para te convencer que tu tá num estado de hipnose, tá? O que precisa basicamente pro transe é tu fechar os olhos e imaginar. Não sei qual é o nível de imaginação que tu tem, que tu consegue quando tu faz isso. De formar imagens na cabeça, ou sentimentos, ou situações. Né? Por isso que eu gostaria de voltar a ser criativa como eu fui um dia. Eu não vou dizer que eu perdi essa capacidade, tá? Eu acho que a palavra mais correta é eu enterrei. Eu deixei para trás. Tá? A vida mudou, eu mudei e eu deixei isso para trás. Tá? Como se fosse... A Fernanda criativa foi uma fase. Entendeu? Então tá separado por fases. Naquela época, eu imaginava muito bem, ao ponto até de sentir os cheiros na imaginação e sensações. Agora, a dificuldade é gigantesca. Tem pessoas que visualizam tudo muito bem. Por exemplo, a pessoa fechar os olhos para ela e imaginar uma coisa é como se estivesse com os olhos abertos, vendo a gente aqui. Tem pessoas que têm essa capacidade normal. E tem pessoas que imaginam uns sentimentos, né? Então elas não são visuais, não é um defeito da pessoa, ela é mais da parte sinestésica, que tem a ver com os sentimentos. Acho que é o meu caso. Então, apesar de ela não conseguir visualizar como se fosse uma imagem, uma foto, ela está acessando o mais importante, que é o sentimento. Que, na verdade, a gente trabalha dentro da hipnoterapia com isso, com os sentimentos. Então, se, por exemplo, numa regressão a pessoa acessar alguma coisa, mas eu não estou vendo nada. Não, mas tu consegue acessar aqueles sentimentos? Para ela talvez seja mais fácil. E eu tô para te dizer que também tá bloqueado, tá?
Uhum. Eu digo isso porque eu estou em processo de desbloqueio das minhas emoções em virtude de ter me tornado muito lógica, muito racional. Eu bloqueei até as emoções. Só pra ter uma ideia, eu não sei nem qual foi a última vez que eu chorei. E eu não me sinto confortável com isso. Quero mais ser essa pessoa, esse iceberg, entendeu? Não tô essa parte iceberg minha é muito importante para essa fase da minha vida. Sim. Mas Tu sabe os teus motivos, talvez seja uma ferramenta que no momento foi útil para ti, muito. né? Só que tu não tá conseguindo se desvencilhar dessa ferramenta. Talvez hoje não seja mais relevante, né? Tu consegue imaginar músicas? Cantar músicas na tua cabeça? Não, música, a minha mente é musical. É uma das 3 vias de acesso, que é a visão, a audição e a sinestesia. Primeira coisa, vamos descruzar as pernas, né? Primeiramente, a gente só vai fazer um relaxamento pra gente poder entrar em sintonia um com o outro, tá? Então, primeiro, o que precisa? Não é precisar relaxar, ficar que nem dormindo, tá? Só vai fechar os olhos, na verdade, e seguir algumas instruções bem simples. Tu vai fazer isso porque tu quer, não porque eu tô mandando. Eu já ia dizer, eu vou ter que te obedecer, não vai funcionar. Eu não gosto de ser mandada, então eu vou ter que aceitar. É o eu permito neste momento. É que tu tá talvez tendo uma expectativa errada sobre o que vai acontecer. Um dos problemas que eu enfrento assim, todo dia quando alguém chega para fazer hipnoterapia, né? Só tem uma expectativa errada do que vai ser o processo, então eu tenho que esclarecer isso para a pessoa. Ó, tu não vai ficar inconsciente. Não sei, alguma vez tu já desmaiou? Já. Já? Várias Como é que é? A gente nem lembra, nem sabe o que aconteceu, né? Sim. Só que no desmaio, tu não tá consciente, né? Não. Enquanto tu tá desmaiado. Aí já era. Aí olha só, eu podia fazer um paralelo assim, a pessoa acha que ela vai ser hipnotizada e ficar inconsciente. Aí eu te pergunto, eu conseguiria trabalhar alguma coisa contigo desmaiada? Eu não sei se... Eu acho que a gente continua ouvindo mesmo inconsciente, né? Tanto que existem, por exemplo, as meditações guiadas, que elas continuam funcionando quando tu tá dormindo, para ficar ressignificando o teu inconsciente. Pelo menos é o que eu imagino, né? Então, assim, se tu seria capaz de me hipnotizar inconsciente, não sei. Eu não sei como é que funciona. Bom, aí não seria hipnose, porque a hipnose eu preciso de um feedback teu. Tá? Ou seja, se eu não tenho feedback, eu não consigo, como terapeuta, trabalhar contigo. Eu preciso de uma resposta tua, sempre. Agora, eu não posso só mandar sugestões para ti. Aí seria um outro processo, alguma outra terapia. Talvez pode ser um áudio de PNL, que nem tu deu um exemplo. Que eu até tenho alguns áudios de PNL que eu gravo e mando para meus clientes, né? Aí tudo bem, eu não preciso de feedback. Ela tá lá com fone de ouvido, ouvindo, dormindo, beleza. Vai ter uma certa eficácia, né? Mas nada comparado à hipnoterapia, porque eu tenho o teu feedback e a partir do teu feedback eu consigo uma ferramenta para trabalhar. Sim, de certa, o que tu quer me dizer é, tu vai dar os comandos e eu vou responder. Tu precisa da minha resposta. Sim. Para isso eu tenho que estar nem que Preciso da seja tua no meio. resposta. Então tu precisa estar me ouvindo. Claro. Se tu não me ouvir, tu não tem como me responder, né? Entendi. Então tu precisa estar em algum nível de consciência para me responder. Entendi. E a questão de acessar o teu inconsciente, como é que tu acha que é? Agora eu não sei, porque se ele é do contra, sim, e eu entendo e eu respeito e eu sei por quê, eu já vou até te dizer qual foi a figurinha que ajudou para plantar essa consciência, para desenvolver essa consciência em mim, tá? Aliás, a figurinha não, as figurinhas, é pai e mãe. Pai e mãe autoritários. Aí quando eu cresço, eu digo para mim mesma, não obedeça ordens. Tu já cresceu, agora tu não é mais uma criança, tu não precisa obedecer as ordens deles. Sim. Só que os meus pais não estão mandando em mim. Ou seja, tem uma criança me bloqueando. O processo de regressão aí faria um trabalho com essa criança, né? Tu acredita que essa questão de criatividade foi bloqueada com que idade? Eu acho que até os meus 22 anos, que eu me lembre, eu era bem criativa. E tu teve um pensamento, um estalo? Como assim? Um estalo que te fez mudar? Não é que foi um estalo, foi um episódio que aí foi onde a minha vida mudou, fez uma transição. Que foi o que eu falei pro pessoal do YouTube. O término de um relacionamento transformou a minha vida. Onde eu deixei de ser imatura, não que hoje eu também seja a pessoa mais madura do mundo, não, mas eu sou menos do que aquela Fernanda, entendeu? Eu assumi responsabilidades que eu não assumia antes, inclusive comigo mesma. Sim. Entendeu? Coisa que eu não tinha naquela época.
Então foi bem ali que eu deixei de ser criativa. Olha só, fecha os olhos e fica naquela posição que tu tava, assim, relaxada, tá? Uma posição confortável, mais importante. Então tu vai imaginar do teu jeito que tu tá na beira de um lago ou de uma praia. Qual que tu prefere? Tá na beira de um lago bem calmo ou numa praia? Na beira de uma praia? É uma pergunta que eu tenho que responder ou É uma pergunta. Prefere estar na beira de um lago bonito ou de uma praia bonita? um lago? Não gosto de praia. Então imagina que tá na beira de um lago bonito, tu vai imaginar no teu jeito, como tu falou, talvez tu não visualize isso, mas tu sinta isso. Tu vai perceber agora que esse lago que tu escolheu, tu vai dar um passo para trás e vai botar o pé na areia desse lago. Tu vai sentar e observar esse lago agora. E, se não for incômodo para ti, eu vou criar uma âncora de alguma coisa boa. Uma âncora é mais ou menos um gatilho que depois eu posso explicar melhor. É o seguinte, tu vai olhar para esse lago, quanto ele é bonito. E dentro desse lago tem um momento em que tu foi muito feliz, né, na tua história. Tu se sentiu muito feliz. E tu vai andando até esse local do lago, que tu sabe qual que é. E quando tu acessar isso, vai só balançar a cabeça para me saber que tu acessou essa felicidade. E é inevitável, quando tu caminhar até lá, esse sentimento vem. E tu vai balançar a cabeça. Sempre que eu encosto nesse ponto, essa felicidade vem 10 vezes mais forte. Como é bom. Muito bem. Eu solto, agora tu volta pra beira daquele lago. Volta pra beira daquele lago, onde tu tava, o teu lago preferido, o teu lago ideal. Aquele lago bem calmo. E agora você olha pra ele novamente e tem alguns pontos ruins nele. Talvez é como se tivesse uma cor ruim, um aspecto ruim. Não vai ir pra lá agora. Vai ir pra lá em algum momento. Talvez tenha mais de um ponto ruim dentro dele. Se tiver esses pontos ruins, você vai balançar a cabeça para mim saber. Ok. Quantos mais ou menos? Tem 3, mas eu posso criar mais. Não precisa. É o que eu tenho consciente que criou agora. É o que tu precisa ficar agora. Na verdade, foi o consciente. Ele achou pouco 1, aí botou 2, aí achou pouco 2, botou 3. E quando você chega lá, é como se tivesse um poço que você cai para dentro e mergulha naquela experiência. Eu encosto nesse outro ponto aqui. Sempre que eu encosto, essa situação ela fica ainda mais forte, ainda mais vívida. E no teu tempo, se tu quiser, tu vai me falar sobre o que que é. Tu vai se permitir falar isso e sentir pela última vez, porque afinal é para isso que tu tá aqui hoje. Isso, muito bem. Sempre que eu encosto nesse ponto, você percebe que essa situação fica ainda mais forte, 10 vezes mais forte. Você mergulha nessa situação agora. Você não precisa falar para mim o que que é, você só vai sentir isso pela última vez. Agora, quando eu encostar novamente, vai ficar 20 vezes mais forte esse sentimento. Agora, 20 vezes mais forte. E quando instalar os dedos, você volta para a beira do lago agora, como se fosse um teletransporte. Para a beira do lago, como se fosse um teletransporte. Isso. Respira profundamente agora. Muito bem. Eu queria que você se orgulhe muito de si mesmo. Você se orgulha de si mesmo? Da tua história, do que tu construiu até agora? Sim. Dos teus projetos, de tudo que tu superou? Te orgulha? Pode ser ainda melhor, mas sim, até aqui sim. Até aqui tu te orgulha, certo? Sim. E tu tem autoconfiança naquilo que tu faz? Tu é boa em fazer as coisas que tu faz? Se Mas- propõe a fazer? Bem mais do que eu já tive um dia, mas dá pra melhorar. Isso. Tu percebe que algumas ferramentas do passado que tu usou hoje não são mais úteis? Tu consegue perceber isso? Porque a tua situação hoje mudou. Concorda comigo? Não, A tua situação é a mesma que antes? É Não. igual, idêntica? não é a mesma, mas me transformou. Foi aquilo que me transformou.
Aquilo te transformou? Por isso que eu precisei trazer comigo até agora. Precisou trazer? Precisei trazer. E se tu diminuir isso, tu vai se tornar outra pessoa ou melhor? Sim, mas aí eu vou entender aquela situação como foi necessário acontecer e não mais como dor. Porque todas essas ferramentas estão quebrando aquela situação, aquela lembrança ruim nesse momento. Eu não posso quebrar. A cabeça não tá deixando tu fazer a âncora. Já tá quebrado. Tu acessou? Tá aqui comigo ainda, só O que tá que tu acessou? aquela imagem que tu pediu pra eu... Ruim ou boa? Ruim. E por que que tu não tá chorando? Porque ela tá transformada, mas eu não posso me Por que que desfazer. ela tá transformada? Porque eu entendi o porquê que aconteceu. Por que tu entendeu? Ela foi ressignificada. Uhum. Agora, percebe que naquele momento em que eu só acionei essa âncora aqui, tu me disse que tinha até mesmo dificuldade de chorar e de expressar sentimentos. Que eu não E sabia. tu desabou aqui, né? Isso, que eu não sabia qual foi a última vez que eu tinha chorado. Uhum. E agora, como eu fiz um choque de âncoras, essa âncora boa quebrou a âncora ruim. Não é como se ela deixasse de existir. Nunca. A nossa história é a nossa história. Porém, agora tu tá ressignificada. Aquela lembrança, aquela situação tá ressignificada. Então, sempre que o teu inconsciente, que o teu subconsciente acessar essa memória, isso daqui vai se impor em cima. E agora nós vamos fazer um teste. Tu vai para o mesmo lugar, aquele lugar que estava ruim do lago, e tu vai ver se ele está tão ruim quanto antes. Tu vai olhar para onde estava aquele lugar ruim e tu vai ir até lá para verificar como está agora. Ainda tem as partes ruins, porque tu disse pra eu Uhum. ir lá onde estava a parte ruim, ou seja, ela Sim. tá seguindo o teu comando. É a tua história, certo? Uhum. E a resposta emocional daquilo. Mergulha lá e vê a situação de novo. Revisita aquela situação de novo. Uma nova compreensão, trazendo o conhecimento que tu tem hoje. Trazendo a Fernanda de hoje pra lá. Eu não quero que tu... Aliás, tem as duas Fernandas. Tem a Fernanda daquela época e a Fernanda de hoje lá agora. Já tinha sido a Fernanda de hoje visitando a primeira Já vez. tinha. E agora a Fernanda que compreendeu vai dar um abraço na outra e vai levar essa compreensão para ela. Vai transmitir essa compreensão para ela, onde quer que ele esteja no tempo. Não importa onde ela está no tempo. A Fernanda de hoje vai dar um abraço na Fernanda de ontem, que estava bloqueada, que não entendia, que não se permitia. Ela entendia o tempo todo. Hum. Ela só não podia. Então fala para ela que agora ela pode. Permite isso. Então você vai dar um abraço nela e vai dizer: eu te libero desses bloqueios. E agora é como se tu sempre tivesse, como tu me falou, tu sempre teve. Só que talvez tivesse mascarado aquela compreensão. Sempre teve. Ok? Ela entendeu, a Fernanda do passado entendeu? Não. Não entendeu? Ela tá guardando raiva e mágoa. Ela compreendeu, mas não consegue se desfazer do sentimento ruim. Ela não consegue? Onde é que está localizado esse sentimento ruim no corpo dela? Na mandíbula, raiva. Mandíbula? Nos ombros Nos ombros? e no estômago. Mais ou Já menos. tirou dela essas partes ruins? Já. Já? Só que toda vez que ela olha para a outra versão antiga dela, que é a memória que tu pediu para eu acessar, Uhum. tudo volta. Agora só tem duas. Ela vive dentro de mim, aquela que não compreendia, e a minha compreensão sobrepõe a ignorância dela. Sobrepõe? E através de mim ela consegue entender tudo. Quero que tu respire fundo. E as coisas vão fluindo muito facilmente. Tua criatividade volta com toda a força. Tu vai devagar agora voltando pro presente. Tu vai abrir os olhos e voltar pro aqui e agora.
eu quero que eles saibam o que é, porque eu sempre deixei bem claro para eles que é muito importante, sempre que possível, não endeusar ninguém. Não importa se é terapeuta, não importa se é psicólogo, não importa se é um monge, se é um padre, se é um pastor, todo mundo tem os seus fragmentos não curados. Quando eu digo cura, ele não cura ninguém. Quem nos cura somos nós, através da ferramenta que o Douglas usa para que nós façamos a autocura, vamos dizer assim. Sim. Eu acessei uma memória onde, para tu ver, não é nada demais para mim. Não, pois é. E quando tu E disse... não dava importância. Não é que eu não dava importância. Assim, quando tu pediu para eu mergulhar e imaginar a situação, eu nunca me imagino na minha infância, nem nas vezes em que eu fiz a autoterapia, vamos dizer assim, tá? Porque, como eu te disse, teve coisas que eu já falei com a minha criança, obviamente, porque eu tinha que me curar, né? Sim. Ressignificar as memórias e explicar as coisas para ela como adulta que eu sou hoje, né? Explicar um outro ponto de vista, uma nova forma de enxergar as coisas. E toda vez que eu voltava na minha infância, eu nunca volto dentro do meu corpo. Voltava como criança, né? Não, eu nunca volto. Volte quando tu tinha 5 anos de idade. Uhum. Sempre sou eu adulta vendo a criança de 5 anos de idade. Eu sempre tô fora do corpo. Nunca Desassociada. Assim. Totalmente desassociada. Então, Era assim, um dos mecanismos de proteção que tu tinha. Né? exatamente. Então, assim, quando tu pediu para eu mergulhar ali, eu fui numa memória que não, vamos dizer assim, olhando racionalmente, não é nada demais. Eu estava numa caixa de uma coisa de concreto quadrada, que tinham 3 furos. Eu sei lá, eu acho que devia ser 1,5 por 1,5, mais ou menos. E 1,5 de altura também. E aí os meus irmãos me colocaram ali em cima, toda bonitinha, toda arrumada, de sandália, uma roupa, coisa mais bonitinha, o cabelo super feito, para tirar uma foto minha. E se afastaram de mim para não aparecerem na foto. E eu tava morrendo de medo, eu tinha 5 anos, eu estava aos berros, porque na minha cabeça eu ia cair naqueles buracos. E na minha cabeça eles estavam se afastando de mim e me deixando sozinha. Mesmo, tudo bem, é que assim, ó, eu entendo a criança que eu fui. Ela tava com medo e ela tava vendo as pessoas não se importando com ela triste. Tipo assim, eu tô com medo de cair aqui, eu tô chorando e tu tá aí tirando foto minha. Tipo assim, zero. Foda-se o que tu tá sentindo. Eu não tô nem aí pro que tu tá sentindo. Então foi aí que eu bloqueei o sentimento. Ou seja, quando tu para de se importar com os meus sentimentos, então eu não vou mais sentir. Na mesma moeda. Eu não vou mais expressar. Entendeu? Ou seja, se não tem importância nenhuma pra ti, tem muita importância pra mim. Agora eu não vou mais te dar os meus sentimentos. Se tu não se importa comigo, eu também não vou me importar contigo. Então hoje eu vejo a falta de importância que essa criança deixou de dar para algumas pessoas da própria família, porque elas não se importaram comigo. E realmente, por isso que eu te disse, ela tem razão. Para aqueles irmãos foi muito mais importante ter um registro fotográfico do que se importar em me acalmar. E mostrar para mim, não, olha só, esse buraco é pequeno, não tem como tu cair aí. Era um buraco minúsculo, teu corpo não cabe aqui. Então, assim, primeiro tu acalma a criança, importe-se com o que ela tá te mostrando, com o que ela tá sentindo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali tinha que acontecer. São 3, tá? A que tava chorando e que formou a adolescente, que tava guardando raiva porque ninguém tava ajudando ela ali, entendeu? Quando era criança. E eu aqui... É por isso que tu falava as 3... Eu só tinha sugerido 2, né? Mas eu não posso me impor sobre o teu imaginário. Eu não posso porque eu me desdobrei. É 3, né? Tu tá falando 3, é 3. Não adianta. A única lúcida que é capaz de orientar, e por isso que hoje que eu sou terapeuta, porque eu sou capaz de orientar, era eu. Tinha 3 partes minhas ali. E por incrível que pareça, eu não tinha que orientar 2. Eu tinha que orientar só do meio. Porque aquela que passou, pelo que passou, foi criada de propósito por mim, para aprender a ser independente. Ou seja, aquela situação ela foi criada na minha infância para que eu aprendesse, vamos dizer assim, a me virar sozinha, tendo ou não tendo alguém perto de mim.
eu tinha que aprender a lidar com o que eu estava sentindo, eu tinha que aprender a lidar com o que eu estava vendo e me tornar independente. Assim, tu percebeu que eu não te sugestionei, por exemplo, tu vai agora pros teus 5 anos de idade, tu vai agora pros teus 4 anos, Sim. tu vai pros teus... Não, a minha sugestão, ela tem que ser aberta para deixar o teu inconsciente livre para trabalhar. É por isso que eu te falei assim, ó, tu não precisa, tu pode chegar até mim sem me dizer o que tu quer. Da forma que eu fiz, agora tu compreende, né? Aham. Não precisava nem me falar o que tu queria. Claro, sim, Tu porque... vai acessar. Exato. Tu vai acessar a idade que tu precisa acessar, o momento que tu precisa acessar. É entre eu e eu, aham. É. Sim, a partir do momento que eu te disse, eu gostaria de trabalhar, voltar a ser criativa como eu era antes, porque eu tenho plena consciência, porque eu olhei pra mim, eu consigo acessar meu inconsciente também. Só que o meu lado racional, ele faz um trabalho diferente do teu. Tu vai buscando, assim, isso. Isso, Não chega aquela surpresa que nem foi na questão que eu fiz a dinâmica no lago. isso. Foi de surpresa que aquela memória surgiu, né? Tem muitas memórias, vamos dizer assim, hoje em dia, eu não interpreto mais como negativas, tá? Eu entendo que aconteceram para me desenvolver, para eu chegar até esse nível aqui, que não é de perfeição, mas é muito melhor do que eu já fui em outras vidas, que é uma coisa que tu não acredita, não precisa acreditar também, tá? Só que daí tu não percebe que é o que eu digo pro pessoal do YouTube, tudo tem um lado positivo e negativo ao mesmo tempo. Nada é só negativo e Sim. nada é só positivo. Tudo é ferramenta, né? Então, quando tu disse pra mim, tem alguns pontos ali escuros ou sei lá o que é diferente da coloração do resto do lago. A minha mente já disse, aquilo ali, ele tá querendo que eu acesse uma coisa negativa. E a minha memória já começou a vir. tá cheio. Aham, Só que não tinha nada. aham. Tu criou aquilo ali forçado, tipo assim, eu tenho que criar isso. Eu isso aqui. tenho que criar, porque eu já entendi todo o teu exercício, Aham. porque eu sou terapeuta. Sim, claro. Eu já fiz não esses exercícios iguais ao teu. Então eu não sou Sim, hipnóloga. mas a base tu tem, né? O que é? E eu não tenho de estudo, eu tenho porque o meu inconsciente me ensinou a acessar através de meditação, que é o que eu digo pra ele, se tu meditar, tu vai se tornar um hipnólogo, entre aspas, Sim. tu vai te tornar uma terapeuta de ti Mas mesmo. essa lembrança que tu acessou agora foi bem intensa, né? Não sei se tu percebeu o quão intensa foi. Sim, eu acessei, mas enquanto eu era a minha segunda versão. É como se fosse assim, ó, tu tá fazendo exercício com a terceira versão de Fernanda. Eu estou sentada aqui. Sim. Aí se construiu aquela criança de 5 anos, que me mostrou que ela construiu uma adolescente. Desabou quando tu tava Não, adolescente. Não a terceira versão. Não tem como eu me entristecer com aquela cena. Aham. Porque eu, terapeuta, compreendo aquela cena. Quem é que chorou? Foi a outra versão minha que estava escondidinha, entendeu? No meio do caminho, atrapalhando o aprendizado. Sim. Eu aprendi sozinha. Ou seja, eu cheguei até aqui ultrapassando aquela segunda versão. Eu tive que ignorar o choro dela, senão eu não chegaria aqui. Então eu tive que virar as costas para aquela Fernanda do meio, senão eu ia continuar lá. Quando tu pediu para eu mergulhar, na verdade eu não mergulhei num lago separado de mim. Eu mergulhei em mim, numa parte minha, poluída do próprio lago. Foi aí que eu acessei aquela criança lá. Mas assim, existem muitas memórias negativas na minha infância e na minha adolescência. Muita coisa. Só que a Fernanda terapeuta estava conduzindo a experiência junto contigo e não separada de ti. Ou seja, não precisa mexer em tudo que foi negativo, Sim. porque tu já entendeu tudo que foi negativo. Não, a questão da hipnoterapia, a gente sempre estimula o inconsciente a acessar a memória, ou sei lá, os sentimentos principal, né? O chave. Porque tem uma coisa que é chave que vai ramificar na tua vida, né? Daí tu vai ter vários momentinhos, assim, mini momentos parecidos e tal. Mas eu quero deixar bem claro que essa memória minha de 5 anos lá, que eu acessei agora, sempre esteve consciente. Sim. Não foi algo Não. inconsciente que eu acessei. Não precisa ser. O que eu acessei inconsciente foi aquela adolescente ali. Agora, só faltava isso aí pra quê? Eu acho que eu só vou ver na prática depois. Sim. Porque agora... Agora foi acessado por algum motivo, né? Exatamente. Vai desbloquear alguma coisa? Com certeza. Entendeu? Então... Uma coisa que sozinha tu talvez tenha racionalizado demais. Exatamente. A terapeuta Porque foi lá e acolheu a eu criança. procuro sempre baixar o fator crítico máximo. Então, por mais que seja difícil, tu é uma pessoa racional, né?
Mas no processo a gente baixa esse fator crítico para te não se conduzir tanto, né? Tu vai se conduzir de alguma forma, tu se conduziu aquela memória da criança, Sim. mas a memória da adolescente apareceu ali Sim. porque o teu fator de controle estava um pouco rebaixado. É como, Aí ela surgiu de surpresa, né? enfim, era só para poder explicar, para poder te explicar que aquela criança no final do exercício olhou para mim e deu risada e pulou no meu colo da terapeuta. Na verdade, ela nunca esteve triste. Ela precisou passar por aquilo para poder formar a terapeuta que eu sou. Na verdade, quando eu achei que eu estava indo lá esclarecer ela, foi ela que me esclareceu. Ela disse: agora tu entendeu por que eu tive que passar por isso aqui. Não culpe ninguém, não julgue ninguém, porque eu tive que passar por isso para formar a mulher que eu sou hoje. Sim. E é óbvio que a mulher que eu sou hoje tem muita coisa para tratar ainda. Que nem eu digo, eu sou uma versão melhorada daquelas, mas tem versões muito melhores do que eu, entendeu? Então eu tô no processo, Sempre, né? não acaba. Percebe que a hipnoterapia é uma coisa diferente também da hipnose de palco, de rua que eu fiz lá nos vídeos e tal. Sim. A terapia, a gente tem que ter esse cooperativismo entre eu e tu tem que se permitir, né? Então a gente vai acessando as memórias aos poucos. Assim, não foi muito fácil, né? Não, Mas tu teve que se permitir também. tive, mas foi um perrengue para conseguir me permitir um pouquinho. Claro que desbloqueou. Com certeza desbloqueou, porque como eu te disse, eu não sei qual foi a última vez que eu chorei. Não, tu vai sentir isso no decorrer dos Exatamente. dos Então, dias. assim, ó, eu realmente, Algo verdadeiramente, vai mudar. eu precisava sentir. Eu já tinha conversado comigo e dito: Fernanda, sentir é bom. Eu só não tinha consciência desse pequeno fragmentozinho. Ele estava tão escondido, mas tão escondido que, olha, eu tive que te encontrar para poder acessar ele. Como eu te disse, não que eu fosse incapaz de acessá-lo, mas acho que ele conhece a terapeuta tão bem que sabia como se esconder de Tava mim. burlando. Exatamente, ele sabia como se esconder. Assim, sei Tu lá. precisou. Na verdade, nós dois fizemos a terapia juntos. Sempre é assim, sempre é assim. Sempre é os dois que fazem a terapia juntos. Aham, a E consulta aí, também. e aí eu te ajudei nesse ponto, de trazer essa adolescente, que é uma coisa que tu não estava acessando, né? Não porque ela me conhece, mas por isso que ela conseguiu se esconder de mim. Acho que ela sabia para onde eu não ia olhar, ou seja, aqui ela não vai olhar para cá. Não chama atenção. Exatamente, eu vou ficar aqui escondidinha e ela não vai olhar. Eu já sei para Talvez onde tu que ela tenha costuma olhado, olhar. talvez tu tenha olhado para tua adolescente só, isoladamente, né? Mas talvez tu não olhou para tua adolescente olhando para o passado. Exatamente, eu já tinha Diferente. tratado exatamente, eu já tinha tratado as minhas adolescentes. Ou seja, estava magoado E pra tu percebe, olha só que interessante, como eu trabalho um pouco com PNL também, né? que é programação eu- neurolinguística. Isso, a programação neurolinguística. E conforme a gente está conversando agora depois da terapia, eu estou notando na tua linguagem que tu foi ressignificada. Por quê? Tu tá falando das situações de bloqueio no passado. Ah, eu era bloqueada, eu tava assim, eu tava assado. Não percebeu. Agora, conforme que a gente vai conversar, tu vai perceber isso. Uhum. Tu vai se referir sempre no passado, quando tu falar de bloqueios. Sim, significa que eu não sou mais. Agora, no começo, quando eu cheguei aqui, tu era bloqueada. Agora tu era não, eu sou, né? Tu falava eu sou no presente. Agora Mas não. é para criatividade. Sim. Para criatividade, o que a gente acessou lá não foi a criatividade. Foi o sentimento de mágoa, raiva, que me causa o bruxismo Aham. e que eu não sabia que aquela criatura ainda estava. É ela que fica tensa. Ela me mantém racional. Ela me bloqueia o sentimento. Uhum. E aí, tanto que agora a minha mandíbula afrouxou. Só que o que eu vou te perguntar é o seguinte, e que é importante que eles saibam, tá? Quando eu faço a terapia, mas é tarô, tá? Eu tô acessando o inconsciente da pessoa. Mas eu não tô dando um exercício de ressignificação, é assim que se diz? Uhum. Não do jeito que tu faz, Sim. de substituir lembranças. Eu trago a consciência do que aconteceu, por que é que aconteceu, para que ela tenha, para que ela raciocine sobre o que aconteceu. E tanto que um monte de pessoas diz assim, agora eu entendi. Esse agora eu entendi já é uma quebra de um bloqueio. O entendimento, que foi o mesmo que eu tive, é o eureka. Já é
tipo de ressignificação. Exatamente, já é eu substituir um sentimento negativo por um entendimento. Agora eu já não vou ver a coisa do mesmo jeito, entendeu? Então eu também faço isso com eles, mas de uma maneira diferente da tua. Eu ressignifico, mas de outra maneira. Sim, Agora eu tô consciente desse fragmento, tá? Eu vou ficar mais atenta a ele. sim. Como eu te disse, ele não deixou de existir. E nem é esse também o objetivo dele. Não. Exatamente, porque eu não posso me separar de mim. Porque não existe separação. Então eu tô ligada, se acontecer de novo o bloqueio emocional, Isso aí por quê? eu já sei até quem é, com quem é que eu tenho que conversar. A minha pergunta é, ela pode voltar? No sentido de, ela nunca foi. Mas eu tô percebendo que ela tem uma força muito grande. Ela é a minha emoção. E a minha emoção é tão grande quanto a minha razão. Eu não estou dizendo que eu, terapeuta, não tenho sentimento. Eu tenho, só que ele está em equilíbrio com a razão. Eu não vou ficar chorando por qualquer coisa que nem ela fazia. Eu não vou, sei lá, quando eu digo por qualquer coisa, eu não estou menosprezando as coisas, não é isso. Poxa, que bonitinho. Eu tenho sentimento. É claro que eu também me emociono, mas não com a mesma intensidade e descontrole que ela. Tá controlado, entendeu? Então ela é uma emoção selvagem, vamos dizer assim, e eu sou o equilíbrio da razão com a emoção. Ela ainda pode voltar com aquela força toda e me bloquear de novo? Ela pode voltar se tu deixar, se tu alimentar ela. Agora, se tu não alimentar mais ela não vai voltar. A terapia é um dia, 1 hora, 2 horas que a gente fica aqui. Só que depois disso, é manutenção. vai reforçar essa quebra de âncora que a gente fez, que é a quebra da âncora negativa. Se não reforçar essa âncora, talvez ela volte. Sim. Aí tá contigo, reforçar. Cada vez que tu lembrar daquilo lá, tu vai reforçar a âncora positiva em cima. Então isso vai se tornar, na medida do tempo, natural. O teu subsolo lá do inconsciente, toda vez, porque às vezes a gente não se lembra da coisa racionalmente, né? Sim, exato. Às vezes te dá uma crise de ansiedade, não sabe por quê, é o teu inconsciente que tá lembrando daquilo lá. E tá te trazendo toda a fisiologia daquilo lá também. Sim. Então, se tu fizer esse exercício depois, ao longo do tempo, tal, sobrepor a âncora boa sobre a ruim, né? Então, essa âncora vai ser reforçada, a âncora boa em cima da situação ruim. Aí tu vai pensar, mas... Então, quando eu lembrar de uma coisa ruim, eu tenho que ficar feliz? Não é isso. Tem que ter o equilíbrio. A gente sempre vai buscar o equilíbrio. Não é nem que tu vai ficar feliz, nem que tu vai ficar triste. Sim. O sentimento de indiferença em relação a questões traumáticas é o ideal na terapia. É a indiferença. Naquele momento de trás, né? Hoje a gente tem que ter o controle. Uma situação semelhante pode vir a ser um gatilho para acionar aquela mesma emoção. Joia. E tal. Eu tô perguntando isso porque eles precisam saber que não é uma coisa que a hipnoterapia, ela vai te ajudar muito, assim como o tarô também vai, o psicólogo também vai, o psiquiatra, tudo vai te ajudar, mas tudo é uma questão de manutenção e autoobservação. Eu preciso perceber como que eu tô me sentindo. De tanto me observar, eu até já sei o que é. Então, quando eu pergunto para ti se é possível voltar, é para o pessoal não achar que é uma coisa definitiva. Pode ser sim, mas pode também não ser, tudo depende da força que esses teus fragmentos têm, porque afinal de contas, nós fomos assim por anos, e às vezes cria um hábito, e esse hábito às vezes não quer morrer. Assim, tu falou de hábito, por exemplo, né? Então, se tu tinha um hábito ruim de se lembrar daquilo lá e associar isso a um sentimento ruim, isso era um hábito. Tu fez tanto aquilo ali que se tornou automático. Exato. Agora, depois da terapia, tu tem que substituir esse hábito por um hábito bom. Isso. Então, é o que eu tô falando, tu tem que manter aquilo que tu fez aqui. Transformar isso num hábito bom. É importante pro pessoal não... Porque eles vão te procurar depois, entendeu? E aí eles querem... vamos dizer assim, um milagre. É importante que eles tenham o discernimento de que tudo depende. Depende do estado em que eles estão, depende de... Olha a dificuldade que foi para acessar aquele fragmento ali meu. Então, se a gente não estivesse gravando uma entrevista, eu ia ter que fazer umas 2, 3 sessões contigo. Não ia ser na primeira, de certa forma, vamos falar assim, né? É que a gente estourou, já deve estar umas 4 horas aqui de vídeo já, entendeu?
Mas isso porque a gente está se dispondo a pegar esse tempo e mexer nisso aqui para poder mostrar para eles. Só que de repente a tua sessão tem 1 hora só de atendimento. Claro. E aí já estourou, vamos voltar outra Como eu falo assim, para te adquirir um hábito ruim, tu precisa de tempo. Uhum. Agora, para te substituir esse hábito ruim, dificilmente vai ser em uma sessão, né? Caso vocês se perguntem, mas será que é seguro a hipnoterapia? A hipnoterapia é segura. O que talvez não seja muito seguro é o hipnoterapeuta. Uhum, exatamente. Então, assim, né? Imagina se eu faço uma coisa, dou uma sugestão atravessada pra pessoa. Então a gente sabe que assim como tem pessoas extremamente profissionais, obrigatoriamente o seu oposto tem que existir. Então pode ser que alguém se aproveite ali de uma pessoa menor de idade, vai saber para fazer o quê, né? Então a pessoa tem que estar atento a isso. Efeitos colaterais. Quais são? O efeito colateral, a gente sempre... Se é que tem, né? Não, assim, tem se tu não preparar a pessoa antes. Por exemplo, se eu não der uma sugestão pós-hipnótica, que a gente chama, eu terminei a sessão, aí eu não dei uma sugestão de bem-estar para a pessoa, pode ser que ela... Deu, viu só? Pode ser que ela saia com dor de cabeça ou com tontura, enfim. Mas isso a gente sempre dá essa sugestão da pessoa ir voltando aos poucos e retomando a consciência. Gente, então é isso. Todas as informações que vocês precisavam ter sobre hipnoterapia para ter mais uma alternativa de tratamento de fobias, de traumas, para fazer algum tipo de regressão, para poder acessar também crenças limitantes, como nós estávamos falando, eu não sei se chegou aí ao ar, tá? É importante que vocês saibam que o Douglas atende São Leopoldo, quase que eu falo Porto Alegre de novo, é São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, né? E Porto Alegre, região metropolitana. Douglas, eu vou deixar aqui então para o pessoal entrar em contato contigo, as suas redes sociais na descrição do vídeo e na legenda também. Tem algumas pessoas que eu já percebi que não sabem onde é que fica a descrição do vídeo, tá? Então vai ficar meio duplicadinho, que é importante. Para quem não mora em Porto Alegre e na região metropolitana, mora fora do país ou em outras regiões, procurem no Google hipnoterapeuta e aí coloquem do lado a cidade de vocês. O Google vai trazer uma lista com todos os profissionais que trabalham com isso, tá? Lembrando que, como pessoas responsáveis que somos, a gente deixa aqui o alerta para vocês. Eu sei que às vezes a gente está passando por um problema muito, muito grave e a gente liga pro primeiro, eu vou nesse aqui mesmo e sei lá, né? E eu entendo perfeitamente isso, tá? Mas fica aqui o nosso alerta, então, de não só ligar e marcar uma sessão com o primeiro hipnoterapeuta que apareceu aí no Google. Procurem as redes sociais dele, porque como a gente disse para vocês, durante uma hipnose, a nossa mente fica suscetível a sugestões. Inclusive, agora eu tô lembrando de um filme que eu sugeri para o pessoal lá do Instagram, para quem me segue no Instagram, que o nome é Hypnotic. Eu até posso deixar o encarte aqui para vocês. Não é um hipnoterapeuta, eu não me lembro muito bem do filme, tá? Mas é um homem que hipnotiza uma mulher ou uma paciente, não me lembro muito bem, a fazer as vontades sexuais dele. Então é isso que a gente quer que vocês percebam também, todos os perigos que existem, tá? Quando tu não procura, obviamente, um terapeuta responsável e bem avaliado pelo Google e pelos pacientes que já passaram por ele, certo? Então, gente, já deu mais de 10 horas de vídeo aqui, nós dois já estamos cansados, então mais uma vez eu te agradeço, já estou te agradecendo pela terceira vez, tá? Muito obrigada, então, Douglas, a gente finaliza agora, então, esse vídeo, esperamos que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo por e-mail, tá bom? Ou nas redes sociais, claro, tá? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho, Tchau. Um beijo.